Olá, boa tarde. No TVE Esportes de hoje você vai ver Gauchão 2020 e a pandemia. Cancelamento da divisão de acesso provoca fechamento de clubes e demissões de atletas. Bandeira laranja. Funcionários e donos de quadras esportivas reivindicam um cronograma para a reabertura das unidades no estado. Paradesporto. Equipe tetracampeã brasileira de futebol para cegos treina forte para o retorno das atividades. E mais, dupla Grenal, futebol feminino e a agenda esportiva. TVE Esportes está entrando no ar. E a gente começa o programa com pódio brasileiro nos Estados Unidos. É pódio de tênis e da vela gaúcha no Rio de Janeiro. A gente vai acompanhar nos destaques do TVE Esportes. Felipe Frachelli ganhou a medalha de prata na classe laser radial da 33ª Semana de Vela do Rio de Janeiro, encerrada nesta segunda-feira, na raia do Yacht Clube do Rio. O atleta do Veleiros do Sul ficou em segundo nas duas últimas regatas e garantiu o vice-campeonato. Mesma posição conquistada por ele na Copa da Juventude em fevereiro, na capital fluminense. Frachelli integra a equipe de vela jovem do Brasil. E na sexta-feira, dia 11 de setembro, se comemorou o Dia Nacional do Karatê. Traduzido como mãos vazias, o Karatê é uma arte marcial de origem oriental que tomou forma em Okinawa no século XVII. Seus objetivos se traduzem na busca constante do aperfeiçoamento pessoal, contribuindo para a harmonização do meio onde se está inserido. O dia 11 de setembro é a data em que ficou consagrada a emancipação do Karatê da Confederação Brasileira de Pugilismo e da fundação da Confederação Brasileira de Karatê. Parabéns aos praticantes, atletas e professores. E em solenidade nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou as duas primeiras coordenadoras do futebol feminino do país. Aline Pellegrino fica Agora, como a coordenação de competições femininas. Eduarda Luizelli, a Duda, deixa o Inter para assumir a coordenação da Seleção Brasileira Feminina. São 36 anos dentro do futebol feminino e nunca ter desistido desse esporte que eu sempre amei, né? E eu acho que estar aqui hoje, eu tenho muito a agradecer também ao Esporte Clube Internacional, que eu passei a minha vida inteira dentro do clube, que me deu a oportunidade de estar aqui, porque a gente conseguiu construir equipes fortes, uma base forte, a gente sabe da importância das meninas menores hoje para que o Brasil um dia seja o melhor do mundo no futebol feminino. Durante a cerimônia, a técnica da seleção, Pia Sundhage, anunciou a zagueira colorada Bruna Benítez entre as meninas convocadas para um período de treinos preparatórios para os Jogos Olímpicos do Japão. Eu acho que essa convocação, pelo fato de ser das atletas aqui do Brasil, é bastante importante para a gente, porque a competição voltou agora, então a gente veio de um momento complicado, muito tempo sem trabalhar, o campeonato voltando agora, então é importante ter esse tempo junto com a seleção, para poder organizar as coisas, né, relembrar a questão de propostas de trabalho, e estar lá é sempre bom, né, mas eu acho que não dá para deixar de ressaltar a importância do clube nesse momento. Sem Duda na Casa Mata, as gurias coloradas receberam a visita do Corinthians, que não perdoou, 4-0. A goleada válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino deixou o Inter em 6º lugar e as paulistas dividindo a ponta com o Santos. Em terceiro, vem o Grêmio, adversário das corintianas, na próxima rodada, domingo, 14h em São Paulo. As meninas tricolores vêm de vitória em casa por 3-1 sobre o Iranduba, na quarta-feira. No domingo, 18h, a equipe amazonense enfrenta o Inter. Pelo Brasileirão de Futebol Masculino, o Inter venceu o Ceará em casa por 2-0 e se isolou na liderança da competição.
Os gols foram marcados por Thiago Galhardo, artilheiro do campeonato com 8 gols. Em Salvador, o Grêmio aplicou 2-0 no Bahia e fez as pazes com a vitória. Os gols foram marcados por Alisson e Darlan. Domingo, às 4 da tarde, o tricolor recebe o Fortaleza na Arena. Às 6, a equipe colorada enfrenta o Goiás no Serra Dourada. Na quarta, dia 16, tem Copa Libertadores. Pela terceira rodada da fase de grupos, o Inter recebe os colombianos do América de Cali. O Grêmio visita Santiago do Chile às 9h30 da noite, onde encara a Universidade Católica. A gente vai falar agora com o treinador da Associação Gaúcha de Futebol para Cegos, o Rafael Astrada. Muito boa tarde, Rafael. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVE Esportes. Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, como os atletas da HFUC foram prejudicados em relação à questão da pandemia? Como que foi essa adaptação em relação a toda essa questão que afetou a sociedade? O último treino nosso foi 10 de março, né? Então nosso próximo treino seria 14 de março, que daí foi que já não podemos mais nos treinar na nossa quadra em Canoas. Então foi o jeito de adaptar, foi enviar através de WhatsApp, né, os exercícios para nossos atletas, né? Nossa comissão técnica envia, eles enviam para nós vídeos e fotos realizando essas atividades e está sendo assim, né? Agora a gente está marcando para daqui a alguns dias, aí a gente está só esperando a liberação de um espaço para a gente fazer alguns testes, para ver como é que está o pessoal. Mas infelizmente treino realmente na nossa quadra não temos perspectiva. Sim. Tá, e competições? Competições, infelizmente, esse ano também não haverá mais, né? Foi cancelada até na data de ontem. Por questão de precaução realmente, porque a nossa competição é no CT Paralímpico de São Paulo, né? É um CT que teria que abrigar aí mais de 200 pessoas numa competição. Então acho que por prudência deles, eles preferiram cancelar, né? Qual é o principal, vamos dizer assim, o principal problema no caso de um atleta cego no futebol, ele acaba tendo nesse período de parada, assim? O que afeta mais ele, assim? É o tempo da bola, é a percepção da quadra, o que mais afeta o atleta? E se existe algum treinamento específico para ele num caso desse? Não, eu acho que o normal, pro cego, ele vai sentir esse contato com a bola com certeza. Mas a gente tentou entregar uma bola para cada atleta, para eles continuar fazendo alguns exercícios em casa, né, de condução, chute na parede, assim uma coisa. Mas assim, não ele vai perder o time, essa coisa um pouco, né? Mas acredito que em pouco tempo, treinando dentro da quadra, eles se adaptam. Sempre é importante lembrar a trajetória da HFUC, né? A história da HFUC, que fez surgir diversos atletas, entre eles o Ricardinho é um dos exemplos, né? Mas atletas para a seleção paralímpica. A HFUC, apesar de 2020 tá acabando, praticamente acabou para a gente, em termos de competição. Ocorreu uma competição no início do ano, né? No final de fevereiro, início de março, que a gente foi campeão. Então, a única competição que teve em 2020 a gente se sagrou campeão, que foi a Supercopa. E a gente vem desde 2014 na presidência do nosso presidente, o Pedro Beber, numa trajetória muito boa, realmente. A gente desde 2014 aí, perdemos um jogo só. Tivemos 2 eliminações em 2016 nos pênaltis, né? Mas derrota dentro do tempo foi uma derrota só. Estamos invictos aí então aí desde quase 2015 praticamente. E sempre ganhando títulos, né? É um trabalho que meu presidente faz aí na frente da HFUC. Um trabalho também que a gente tem que agradecer aos nossos patrocinadores da Lei de Incentivo ao Esporte, os nossos patrocinadores diretos que mantêm a HFUC. E esse trabalho com os atletas da seleção, alguns não são daqui, sim, alguns são daqui, né? São atletas que quando a gente contratou já eram da seleção, mas igual todo mundo continua na nossa equipe, são 6 atletas de seleção, mais um atleta de sub-23. E é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. A gente está um pouco mais tranquilo porque 2021 também a gente tem o trabalho da Lei de Incentivo ao Esporte já captado, o recurso, então nosso 2021 está garantido em questão de estrutura, comissão técnica, materiais, tudo, então já está garantido. Estamos já trabalhando para captar para 2022 já. Então é um trabalho que vem sendo feito aí que mudou um pouco o futebol de 5 em questão de
de administração, que querendo ou não querendo, a HFUC é um exemplo para o Brasil, questão de administração. Sim, com certeza. Qual é a expectativa para as Paralimpíadas em relação ao futebol para sempre? Não, o Brasil ele ganhou todas as medalhas de ouro que teve até agora, então a expectativa é continuar ganhando. Faturando. Exatamente. Não tem de ouro quase garantida. Não tem outra, não pensa em outra. A seleção com certeza não pensa em outra medalha a não ser de ouro. Oh, maravilha, maravilha. Rafael Estrada, técnico da HFUC, agradecemos a tua gentileza, a atenção conosco aqui no TVE Esportes. Espero aí que a gente possa retornar próximo ano forte como nunca, né? Não, com certeza. O trabalho não vai faltar. A gente agradece o convite aí por falar um pouco mais do paradesporto e do futebol de 5. E vamos aguardar, que isso aí vai passar, com certeza. E até quem não tem nenhuma experiência em artes marciais tem última oportunidade neste domingo de treinar online na Semana do Krav Maga. Dividido em 4 aulas, o evento é ministrado pelo grão-mestre Kobe Lichtenstein, presidente da Federação Sul-Americana e introdutor da modalidade de defesa pessoal israelense na América Latina. A Semana do Krav Maga tem por objetivo abordar técnicas de reconhecimento, controle e mudança de postura diante do medo e da violência. Agora, o automobilismo. O piloto Luiz Senna Júnior volta às pistas neste final de semana para a 4ª etapa da Copa Shell HB20. Disputada no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina, Paraná, a primeira prova está marcada para logo mais, às 5 da tarde, com um complemento às 10h30 da manhã de domingo. Na etapa anterior, mês passado em Goiás, o único piloto gaúcho na competição terminou na 6ª colocação e está em 4º na classificação geral pela categoria Pro, com 45 pontos. O youtube.com/acelerados, canal do Acelerados no YouTube, e o facebook.com/Copa HB20, Facebook oficial da Copa Shell HB20, exibem as tomadas de tempo e as provas ao vivo. E no dia 20 de setembro, a Federação Gaúcha de Automobilismo promove a 2ª etapa do Campeonato Gaúcho de Arrancada. As provas acontecem no Autódromo Nelson Barro, em Guaporé, onde serão realizadas mais 2 etapas, uma em outubro e outra em novembro. Iniciada em março e suspensa por conta da pandemia, a competição conta com até 22 categorias, definidas de acordo com a tração e a motorização. Entre eles, Standard, Street, Drag, Extreme, Força Livre e trações traseira e dianteira, Super, Original e Turbo. E no próximo bloco, o reflexo do coronavírus e a quarentena nos atletas, clubes e competições das divisões inferiores do futebol gaúcho e também das canchas e quadras privadas pelo estado. É só um minuto depois do intervalo. E entrou em vigor na última quarta-feira um decreto da Prefeitura de Porto Alegre que flexibiliza a prática de esportes individuais e coletivos em condomínios e clubes da capital, desde que observado os limites de ocupação e distanciamento. Sem previsão no decreto municipal nem nos protocolos estaduais, os proprietários de quadras esportivas e seus empregados organizaram um ato público no final do mês de agosto, reivindicando um cronograma do governo do estado para a reabertura dessas unidades. Com 5 meses de inatividade, mais de 4.000 canchas e quadras esportivas se viram obrigadas a encerrar atividades e demitir empregados em todo o estado. Bom, ter as quadras esportivas, ginásios fechados, né, e não poder atuar com as escolinhas de futebol, de handebol, de vôlei, nós já vimos uma situação que as crianças não estão praticando o esporte em razão da violência, da tecnologia, do financeiro. E a violência porque, né, é um absurdo o quanto vem aumentando a cada dia, a cada mês, a cada ano. A tecnologia, as crianças hoje em dia mexem muito mais o dedinho do que o corpo. E o financeiro, né? Antigamente nós conseguíamos jogar uma bola, jogar um vôlei na rua, 2 pedrinhas a gente fazia uma goleira, com uma corda de um poste ao outro a gente fazia a rede para o vôlei e a lixeira já servia a cesta para o basquete. Hoje as crianças não estão praticando esporte, não estão mais tendo essa aptidão física. E agora sem esses espaços isso tende a piorar. Então cada vez mais a criança procura menos esporte, tem menos
a atividade física para fazer, e lógico que aí vem os problemas como o sedentarismo, problemas como diabetes, obesidade infantil, que tende a aumentar cada vez mais. Promovida pela União Estadual de Quadras Esportivas, a mobilização que reuniu mais de 100 empresários e trabalhadores junto à Praça da Matriz, no Centro Histórico, foi recebida pelo presidente da Assembleia Legislativa, Hernani Polo, e o secretário estadual do Esporte e Lazer, Francisco Vargas. Por estarmos em bandeira vermelha, infelizmente as atividades esportivas coletivas, amadoras, não estão permitidas no estado do Rio Grande do Sul. Considerando que tem havido um achatamento da curva e até uma diminuição nos casos de vírus, nós entendemos que em breve poderemos retornar à normalidade. Também é importante considerar que a Prefeitura de Porto Alegre autorizou a prática esportiva coletiva até 4 participantes. Portanto, esperamos que em breve possamos retornar à normalidade, que as quadras esportivas sejam liberadas, em vista de que estamos extremamente preocupados com essa parcela de profissionais que trabalham nesse ramo. A Secretaria de Esporte e Lazer espera que em breve possamos retornar à normalidade e que possamos voltar a praticar as nossas atividades esportivas, que são extremamente benéficas para a saúde física e mental das pessoas. Bom, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o representante da União Estadual de Quadras Esportivas, o Bruno Carrão. Boa tarde, Bruno. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVE Esportes. Boa tarde, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite aí na TV. Maravilha. Bom, eu acho que é interessante a gente entender melhor também o que os proprietários de quadra, o que as quadras, né, de uma maneira geral, os proprietários das quadras estão reivindicando nessas manifestações. Sim, com certeza, né, desde o começo da pandemia, o setor aí esportivo, né, amador que a gente fala, ele foi um dos mais afetados, né, porque nós paramos nossas atividades lá no dia 15 de março, tá, e desde então a gente não conseguiu mais trabalhar, porque foi muito afetado, né. Então a gente vem lutando, a gente começou lutando nos municípios, né, depois indo adiante, e chegou um momento que a gente precisou ir lutar no governo do estado, né, porque a gente precisa da liberação estadual, na verdade, né. Então, a gente levou até o governo do estado todos os protocolos de segurança que a gente fez para uma retomada segura, né? A gente pegou embasamento, estudos e tudo mais, até de universidades, e levando para eles uma segurança que a gente precisa voltar. É um setor muito grande, só no estado são mais de 4.500 quadras, tá? Mais de 18 mil famílias dependem exclusivamente disso, isso de forma direta, tirando as formas indiretas, que é fornecedores de alimentos, de materiais esportivos. E a gente está meio escanteado. A gente não teve um apoio financeiro, nem de municípios, nem de governo, e também não tem data de retorno. E é isso que a gente cobra, né, do poder público, que agora no dia 15 de setembro vai fechar 6 meses com as portas completamente fechadas, né? E é isso que a gente está cobrando do governo, uma posição e principalmente, né, uma flexibilização para o nosso setor poder voltar a trabalhar. Né? Bom, qual é a principal justificativa para que as autoridades fornecem para que as quadras e para que o esporte coletivo não volte? A única justificativa deles para o não retorno é a questão do contato físico, né? Porque, infelizmente, o nosso setor, a nossa atividade principal, né, ela tem contato físico. Mas aí a gente bota vários questionamentos, que é a questão do... Vou dar um exemplo. Um campo de futebol tem 8 mil metros quadrados com 22 pessoas. Se tu for botar em metros quadrados, é 350 metros quadrados por atleta. E um ônibus tem 50 pessoas dentro de um espaço de 30 metros quadrados fechado. Então, essas perguntas, esses questionamentos que a gente faz. Quais são os protocolos que vocês estão prevendo para uma reabertura das quadras? O protocolo base nosso, os atletas devem chegar fardados. Tá? Na entrada tem que ter uma triagem que é com temperatura, álcool gel. Tá? E todos os atletas devem colocar o nome e RG, né? Ou CPF, para ter identificação de quem está entrando no centro esportivo. Só pode entrar atletas que vão participar dos jogos, não pode entrar torcida nem nada. Diretamente para o campo, do campo para casa, porque os vestiários estarão fechados e churrasqueiras também. Eles estão trabalhando internamente, a gente já fez a reunião com eles, já passamos tudo que tinha que passar, agora realmente a gente está dependendo deles, né? E esperamos que eles atendam o nosso pedido, porque não é fácil manter um estabelecimento, família, com 6 meses sem ganhar R$1, né? E sem apoio financeiro, nem do governo e nem dos clientes, né? Porque os clientes não podem estar
indo lá e exercendo, no caso para eles, o lazer e para nós o trabalho, né? Então, é isso que a gente espera. Só essa liberação que realmente o governo libere agora dia 15. Se não for dia 15, que seja ainda nesse mês, que a gente não espera passar de setembro, que se passar de setembro vai ficar cada vez mais difícil. Muito bem. Conversamos com o representante da União Estadual de Quadras Esportivas, o Bruno Carrão. Bruno, obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVE Esportes e pelas informações disponibilizadas. Obrigado. Rapaz, eu agradeço e boa tarde a todo mundo. Mas esse tipo de situação não é exclusivo do esporte amador. Mesmo no futebol profissional, onde foi encontrada uma fórmula, né, para a retomada da Série A1 do Gauchão, vencido pelo Grêmio, na divisão de acesso, a dificuldade da maioria dos clubes em cumprir os protocolos obrigatórios e de prevenção à pandemia acabou vitimando também a própria competição. Como resultado, o desemprego, pelo menos de 800 atletas com salário médio de R$ 1.500 e o fechamento de alguns clubes. A divisão de acesso aqui do Rio Grande do Sul, ela teve uma situação um pouco diferente das outras divisões de acesso, ou Série B, das outras federações, dos outros estados do Brasil, no sentido de que a nossa aqui foi a única que já havia tido seu início ainda no mês de março. Isso fez com que, logicamente, os clubes tinham seus compromissos com seus atletas, seus funcionários e demais prestadores de serviço desde o mês de fevereiro. Com uma suspensão de 5 meses, isso gerou um ônus muito grande, que os clubes também não tinham e dificultaria cada vez mais a sua condição de honrar com esses compromissos. A par disso, tem toda a questão sanitária, que a Federação Gaúcha, de alguma forma, auxiliaria esses clubes e se dispôs a auxiliar, especialmente no que tange a realização dos testes em período de competição, mas conforme o decreto de distanciamento controlado do governo estadual, no sentido de que possibilitaria e possibilita as atividades do futebol profissional nas bandeiras laranja e amarela, foi muito claro no sentido de condicionar a realização dessas competições a cumprimento do protocolo estabelecido pela federação e que foi o mesmo que foi aprovado para o Campeonato Gaúcho. Sem trabalho e com futuro incerto, jogadores encaram a realidade. A gente lamenta, né, essa decisão do cancelamento da competição. Sabemos que vai interferir diretamente, né, em muitas famílias, quase 600 ou 700 atletas desempregados, sem poder exercer a sua profissão, e muitas pessoas também que dependem diretamente desses atletas. Nós atletas tentamos ser ouvidos, né, e fomos ouvidos, mas não atendidos, né? Conseguimos passar para a Federação Gaúcha a dificuldade que o interior estava passando, né, até mesmo antes da volta do futebol. Então, né, agora a situação está bem difícil, né, porque com o cancelamento do campeonato, os clubes todos fazendo as suas rescisões de seus atletas, porque não tem por que ficar com seus atletas, né, porque o futebol, a princípio, o presidente da Federação Gaúcha falou só ano que vem, maio ou junho, depois da primeira divisão. Então, infelizmente, né, estamos todos desempregados, né, vamos dizer, nesse momento, né, tentando aí acordos, né, com os clubes, porque por direito teríamos mais 3 ou 4 meses de contrato, né, e alguns clubes sendo corretos, fazendo acordos e acordos justos, né, alguns querendo pagar somente a carteira, o salário teto, né, o base da divisão de acesso, e não querendo pagar os direitos de imagem. A Federação Gaúcha de Futebol explica por que o retorno da divisão de acesso se tornou inviável. Nós apresentamos aos clubes da divisão de acesso essa situação e eles demonstraram, então, uma dificuldade no sentido de cumprir, especialmente com a questão do protocolo e também algumas dificuldades que teriam com as suas prefeituras. Diante disso, diante de uma manifestação de 12 das 16 equipes, no sentido de que estariam impossibilitadas de cumprir com esse protocolo, a competição ela se tornou inviável. Esperamos que o mínimo que possa acontecer, né, é a federação promover uma competição agora no segundo semestre, para que possa dar uma amenizada, né, nessa situação
nessa tomada de decisão um pouco precipitada, ao meu ver. A princípio se fala nos bastidores uma copinha ainda esse ano, mas os clubes, né, falando da divisão de acesso interior, não quiseram a divisão de acesso, imagine uma copinha. Então, o clube que entrar na copinha, né, nós não temos garantias que vamos estar empregados. Então, são muitos que estão desempregados, a dificuldade ela está enorme, muitos já trabalhando em outro segmento porque tem que buscar renda em algum lugar, né? Infelizmente o interior está assim, mas esperamos dias melhores. Temos aí já um movimento, né, com os treinadores, com atletas e a participação de todos para um calendário melhor. Né, já estamos debatendo, o presidente da Federação Gaúcha já nos deu a abertura para conversar, para que a gente se faça um calendário melhor e o interior, né, consiga sobreviver. Né? Unidos pelo interior é o nosso clamor desta vez, para que se tenhamos, né, um calendário aí justo para todos, o ano inteiro, todo mundo trabalhando, né, e essa é a nossa expectativa então para dias melhores. Isso é uma situação que nos deixa chateado, evidentemente. Nós sabemos as dificuldades que esses clubes têm, os seus profissionais têm, sabemos o que representa a divisão de acesso, especialmente para o interior, e a Federação Gaúcha tem evitado esforços para auxiliar os clubes no ponto de vista financeiro, no ponto de vista das relações trabalhistas com seus funcionários, com seus atletas, para minimizar os impactos dessa situação no ano de 2021 e que nós possamos ter a grande competição que nós esperávamos ter. Eu tinha certeza que nós teríamos agora em 2020, que nós possamos tê-la no ano de 2021. E o TVE Esportes está chegando ao fim. A gente agradece a companhia de todos. Voltamos no próximo sábado ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.